Olá, pessoal. Bom dia a todos, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa matéria falando sobre os fluxos migratórios na América Latina. Importante tema a ser debatido quanto ao processo migratório no nosso continente. Vale destacar, porém, que o continente americano, do ponto de vista territorial, ele possui uma vasta extensão no sentido norte-sul e, por conta disso, ele é classificado como um continente, né, do ponto de vista territorial, né, ele é o segundo maior continente do planeta, porém, ele, no aspecto geográfico, ele é classificado em três grandes regiões, que são a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Porém, quando falamos dos critérios históricos, né, socioeconômicos, classificamos o continente americano em América Latina e América Anglo-Saxônica. Essa distinção é proveniente da língua falada nos países do continente, onde, desse modo, são considerados países latinos todos aqueles que possuem, línguas derivadas do latim, como, por exemplo, espanhol, francês ou português. Já as nações que falam línguas de origem anglo-saxônica, como o inglês, formam a América Anglo-Saxônica. O critério usado para essa regionalização não é muito rigoroso, tendo em vista que existem países localizados na América Latina que falam inglês, dentre os quais podemos destacar o caso da Guiana, Trinidad e Tobago, ou mesmo o caso de Belize, Jamaica, na América Central, que também foram ex-colônias britânicas, além do Suriname, aqui na América do Sul, onde fala-se o holandês. Sem contar países que preservam suas línguas nativas, como é o caso do Paraguai, que, além do espanhol, fala-se o guarani, né, o segundo idioma oficial daquele país. Existem países como o Canadá, considerados anglo-saxônicos, mas que falam o inglês e o francês como uma segunda língua, né? Além do inglês, temos regiões, principalmente a região do Quebec, onde fala-se o francês, que, por sua vez, é uma língua derivada do latim. Então, podemos dizer que, em linhas gerais, esse critério de regionalização em América Latina e América Anglo-Saxônica, ele não leva em consideração apenas os critérios linguísticos, porém, principalmente os critérios socioeconômicos, os critérios históricos em relação ao processo de colonização e de exploração e de colonização de povoamento, como foi o caso da América Anglo-Saxônica. Portanto, podemos dizer que a América Anglo-Saxônica é classificado apenas países como Estados Unidos e o Canadá, né? Ou seja, países desenvolvidos, enquanto todos os demais países são classificados como países latino-americanos, conforme podemos observar no mapa. Aqui nós temos o território dos Estados Unidos e essa vasta extensão do Canadá, onde são classificados esses países como países anglo-saxônicos. Todos os demais, sem exceção, são classificados como países latino-americanos. Okay? Falaremos a seguir da América Latina como área de destino, né? Como no passado eram países, era uma região de atração de imigrantes, atualmente é classificada como uma área de saída de imigrantes. Desde o século XVI, a América tornou-se um continente de destino de imigrantes de várias partes do mundo. Entretanto, por volta de 1970, ou seja, no século XX, né, até os dias atuais, enquanto os Estados Unidos e o Canadá continuaram sendo países de destino migratório, ou seja, áreas de atração migratória, principalmente devido ao forte dinamismo econômico e à melhor qualidade de vida, né, os maiores indicadores socioeconômicos, os países da América Latina tornaram-se uma grande área de emigrantes, ou seja, área de repulsão, de saída de população. Isso se dá principalmente pelo fraco desempenho econômico e industrial e o elevado desemprego. Muitas pessoas deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Quando as migrações latino-americanas ocorrem de um país para o outro, dentro da América Latina, podemos dizer que esse tipo de migração é uma migração intrarregional, enquanto, quando esses movimentos migratórios ocorrem da América, né,
da América Latina ou da América Anglo-Saxônica para países de outros continentes, podemos dizer que essas migrações são extra-regionais. Okay? Os deslocamentos internos na América Latina. Além das migrações espontâneas em busca por melhores condições de vida, existem os deslocamentos internos ou migrações internas forçadas. O crescimento do narcotráfico na América Latina, né, o crime organizado, além do crescimento da violência urbana, sobretudo nas principais metrópoles da América Latina, além da ação, de grupos guerrilheiros na Colômbia, são alguns fatores que explicam esse processo, esse movimento migratório, onde esses cidadãos se veem forçados, se veem obrigados a deixar seu país de origem. Isso se dá principalmente por esses fatores que nós comentamos. Vale dizer também que, além disso, megaprojetos agroindustriais também causaram grandes deslocamentos internos. Por exemplo, obras de grande estrutura, de grande envergadura, por exemplo, obras de construção de usinas hidrelétricas, né, de obras onde, normalmente, uma parcela da população acaba tendo que deixar, abandonar sua área, né, já que, por exemplo, para uma hidrelétrica, normalmente você tem um alagamento de uma grande área para a construção de uma barragem. Então, podemos dizer que esses movimentos migratórios são classificados como deslocamentos internos. Alguns deles ocorreram em diversos países, inclusive o Brasil, e outros países, como a Colômbia, por exemplo, com obras aí de grande estrutura. Além disso, é importante dizer também, né, em relação a esses megaprojetos, que normalmente são obras que atraem um grande número de trabalhadores que acabam migrando, muitas das vezes, de um país para o outro em busca de vagas de emprego, enfim. As migrações na América Latina. Quando falamos desse tipo de migração, a gente também tem que levar em consideração as áreas de atração populacional, como é o caso dos Estados Unidos, a maior economia do planeta. Então, o México, que é um país vizinho, né, na sua fronteira sul, faz divisa com os Estados Unidos, onde no passado muitos cidadãos mexicanos migraram para aquele país, porém, com o passar do tempo, o avanço da economia no México atualmente, esse fluxo migratório de cidadãos mexicanos ele é um movimento praticamente nulo. Porém, o México é usado por imigrantes da América Central como uma porta de entrada para os Estados Unidos, normalmente de uma maneira ilegal. Nos últimos anos, porém, as políticas anti-imigração têm crescido nos Estados Unidos com o controle rígido de suas fronteiras, principalmente a partir do 11 de setembro de 2001. Ok, turma? Vale dizer também que as políticas migratórias na América Latina normalmente são programadas, são um conjunto de normas e regras estabelecidas em leis relativas aos imigrantes e emigrantes pelos governos desses países. Essas políticas, até algumas décadas atrás, tinham como base doutrinas de segurança nacional ligadas principalmente por regimes e governos ditatoriais, como foi o caso, por exemplo, no passado, onde normalmente cidadãos que eram contrários aos seus governos, eles eram obrigados a deixar o país, enfim. Então, isso ocorreu em alguns países, incluindo o caso do Brasil. Porém, após a redemocratização desses países, várias leis, nesse período, foram, aos poucos, sendo substituídas. Porém, ainda há algumas características, algumas medidas, melhor dizendo, que devem ser revistas, aí, principalmente com relação a esse fluxo migratório, já que ainda há uma grande disparidade econômica entre muitos países da América Latina, como é o caso, por exemplo, de países como o Haiti, que a partir de 2011, com um forte terremoto, muitos cidadãos migraram para países daqui da América Latina, incluindo o caso do Brasil, assim como também temos o caso dos venezuelanos, que a partir de 2016, com uma forte crise política e econômica naquele país, muitos cidadãos vêm deixando a Venezuela em busca de melhores condições de vida em países vizinhos, principalmente a Colômbia e também aqui no Brasil, por exemplo.
ok? Quem gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá.